Olá, meus amigos, estamos começando o nosso pós-planejamento da semana, dia 15, segunda-feira, até o dia 18, quinta-feira. Agora são 7h29 de quinta-feira, acabou agora os jogos da Europa e da Conference League. A gente vai falar um pouquinho sobre essa semana de trabalho, semana que eu voltei bem parcial. Trabalhei alguns jogos pingados, uma stake mais reduzida ainda, não consegui trabalhar Champions por conta do horário aqui. A gente está sempre indo para a cidade resolver pepino por conta de alguns problemas aqui na família. Então, ainda não voltei integral, mas já estou feliz por ter voltado parcialmente ao trabalho, tá? Na segunda-feira, o foco era fazer o Chelsea, bem favorito contra o Everton tentando talvez se segurar ali para não, pelo menos somar um ponto no Stamford Bridge, não conseguiu. A Atalanta e o Galatasaray, né? Para começar, a Atalanta, sinceramente eu vim para esse jogo com um pé atrás em relação ao planejamento, não me lembro muito bem o que eu comentei, mas a Atalanta vinha de uma vitória contra o Liverpool, né, em Anfield, e depois enfrentou um Verona que já tinha complicado a vida de alguns times. Era uma boa oportunidade da Atalanta puxar aqui uma aproximação na Roma, não conseguiu, mas ainda é possível. A Atalanta fez 2-0, me parece aqui um primeiro tempo de bastante domínio da Atalanta, e depois sofreu 2 gols no segundo tempo. Eu falo domínio da Atalanta porque eu acabei de ver o jogo da Atalanta contra o Liverpool, e a Atalanta é muito forte na marcação física, tem uma marcação individual muito, muito boa, só que não necessariamente o controle de jogo da Atalanta é em cima de volume. Às vezes é na diminuição de espaço. Isso me lembra muito a Atalanta do Gasperini do início, quando a Atalanta ainda era um time, não que não tenha deixado de ser, mas ainda era um time emergente, era uma Atalanta que jogava de maneira reativa, jogava mais pela bola aérea, jogava com finalização de fora da área, marcando muito, me lembra muito, cara, aquele estilo da Atalanta. Então é um domínio do jogo mais pela parte física e de espaço, e não necessariamente por empilhar jogadas ofensivas de perigo. Então pode haver ali uma confusão entre, poxa, será que é superioridade mesmo? Será que não é? Então não ter pego esses gols da Atalanta aqui não seria assim nenhum crime, tá bom? O Galatasaray fez 4-0 no Alanyaspor. O primeiro tempo foi uma merda, foi literalmente uma merda. O segundo tempo o Galatasaray voltou muito forte, para quem tem metodologia para trabalhar a favor do favorito ou contra a zebra no segundo tempo. Teve padrão para trabalho por aqui. O Galatasaray foi muito forte, depois teve uma expulsão, e aí o jogo ficou muito tranquilo. E para finalizar, o Chelsea que goleou o Everton com 4 gols do Cole Palmer. Não achei o Chelsea tudo isso antes do primeiro gol. O Palmer marcou aqui aos 13. Não achei um super domínio do Chelsea por aqui. Depois do gol, sim, aí houve ali uma janela de superioridade. Logo em seguida, o Palmer fez o segundo. E aí o Chelsea dominou o jogo no restante. Sinceramente, acho que o Everton ainda corre risco de rebaixamento. E falando de classificação, eu começo a achar que o Chelsea vai brigar por essa vaga na Conference. Tá? O Chelsea está crescendo na hora certa. Eu acho que a Premier League não vai abrir uma nova vaga para Champions, porque o coeficiente da UEFA, nesse momento, se eu não me engano, essa nova vaga está indo para a Série A italiana. Mas se permanecer do jeito que está, desse jeito, a Inglaterra não vai ganhar essa vaga, e eu acho que existe uma chance sim do Chelsea brigar pela Conference. Para um time do tamanho do Chelsea é pouco? Mas é o que tem, né? Então, segunda-feira, o destaque fica para um bom início da Atalanta no primeiro tempo, um vacilo no segundo. Não sei se ela demonstrou tanto esse vacilo, mas acabou tomando. Um bom segundo tempo do Galatasaray, né, confirmando um jogo para gols, mas eu esperava um Alanyaspor até dificultando mais as coisas. E um massacre do Chelsea. Poderia ter dado um sinal melhor o Chelsea, né? Acabou sendo melhor para quem já estava dentro do mercado, tendo pego o primeiro gol, porque aí o segundo foi com uma leitura um pouco mais agradável. Terça-feira, dia 15, enquanto rolava a Champions League, teve Sporting em Famalicão. Esse jogo eu trabalhei, esse jogo eu peguei o Back Sport. Trabalhar o Sport, aí você me pergunta, mas foi no meio do jogo, meio do furacão da Champions League? Foi. Mas foi justamente pelo fato de ser no meio do furacão da Champions League que eu não consegui acompanhar, né? Porque eram 2 jogos ao mesmo tempo, eu cheguei já atrasado, quando eu cheguei já estava começando o jogo do Sport, e quando eu abri as streams para trabalhar, eu não consegui trabalhar no outro dia, no jogo do Real Madrid, mas nesse jogo eu consegui. Quando eu abri a stream para trabalhar,
Já estava naquela confusão ali no jogo do PSG com o Barcelona. Se eu não me engano, o Barcelona tinha acabado de fazer o primeiro gol, exatamente. E aí eu comecei a olhar o esporte, achei um padrão no esporte, fiquei no jogo, porque eu tenho essa mania, né? Se eu estou focado num jogo e eu estou com uma posição aberta, eu dobro a minha atenção ali. Peguei o gol do esporte, que veio aqui do Pote, né, o Pedro Gonçalves, com o passe do Trincão aos 19 minutos. Foi mais um jogo do esporte onde eu consegui padrão para trabalho. Vários na temporada, tá? Tem sido uma temporada muito boa. Nos jogos da Champions, não fiz nada, né? Poderia ter feito no segundo tempo o mercado de gols aqui no Atlético de Madrid com o Dortmund, hesitei em várias situações. No jogo do Barcelona com o PSG, devido à expulsão, o mercado ficou muito esmagado para mim. Eu acabei ficando nessa terça-feira somente com esse Backsport, não vou reclamar. Foi minha primeira entrada depois de muito tempo parado e foi um lucro, então não tenho nada aqui a reclamar. Sobre a Champions, obviamente a expulsão ajudou muito o PSG, né? Muito. Achei que o momento do gol do Barcelona, o PSG tinha um pouquinho ali de iniciativa. Não sei se era um gol tomável. Depois eu fui ver os melhores momentos, assim, os primeiros minutos de jogo. Não sei se era um gol tomável, mas era um PSG que tentava um pouco mais até o gol do Rafinha, jogada do Lamine Yamal, aparecendo, né? Aí depois a expulsão só deu PSG. E aí o Barcelona não teve muito o que fazer, principalmente depois do gol do Vitinha, né? O 2-1. Foi um banho de água fria no time do Barcelona. E aí o Barcelona começou a se expor, acabou tomando gol no final. Do lado do Dortmund, eu me surpreendi. Quando o Atlético de Madrid fez o segundo gol com o Correa, que foi um golaço, numa jogada individual ali que saiu batendo em todo mundo, eu achei que o Dortmund ia entregar a paçoca. Mas foi um golaço do Füllkrug de cabeça e depois o Sabitzer colocou uma bola no canto e classificou o Dortmund. Cara, o Dortmund estava no mesmo grupo do PSG e eles vão se enfrentar na semifinal. Que loucura, né? Um PSG muito mais maduro, um Dortmund muito mais maduro, tendo feito 25 minutos do primeiro confronto lá na Espanha contra o Atlético de Madrid muito mal, e depois o segundo tempo muito forte, um Atlético que recuou muito. Não sei, eu vejo alguma coisa nesse Dortmund esse ano que pode surpreender a gente, viu? São duas equipes que querem muito, mas o PSG precisa mais, né, em relação a essa Champions. Enfim, à noite, muita chuva lá no jogo do Bahia com o Fluminense, no início. O erro do zagueiro do Bahia custou o gol do Cano no comecinho. Depois, 2 gols bonitos aqui do Bahia viraram o jogo. O Bahia é um time a ser observado, tá? Por mais que tenha perdido para o Inter, porque o Inter também é um time forte, o Bahia é um time que vai dar trabalho, principalmente na sua casa. Dia 17, quarta-feira, mais Champions. Aqui eu não consegui trabalhar nada, né? Tava fora de casa, tava na cidade, só consegui assistir o jogo no celular. O Bayern de Munique jogou, vamos dizer assim, com o Neuer no gol, passa muito mais confiança. Eu gostei do jogo do Bayern, não é óbvio, né? A gente está acostumado a ver um Bayern de Munique na Alemanha dominante, indo para cima, empurrando o adversário. Não foi o que a gente viu. Também não foi um Bayern tão agressivo como eu esperava. Eu imaginei um Bayern, pelo menos em alguns momentos do jogo, empurrando o Arsenal para trás. Não vimos isso. Vimos um Bayern muito mais preocupado em sair em velocidade, em se defender e não dar espaço. Afinal de contas, o Tuchel sabia que o time está pressionado. Porém, mais pressionado ainda estava o Arsenal, por isso que eu acho que o Arsenal forçou um pouco mais para tentar ter mais a posse. Mas o segundo tempo o Bayern teve um momento muito bom e acabou aproveitando com o Kimmich, que passou, na minha opinião, quem mereceu mais no segundo jogo, principalmente. Tá? Acho que o Bayern buscou com mais inteligência. No jogo do City com o Real Madrid, eu não fiz, mas se eu tivesse feito, eu estaria leia o Real Madrid, provavelmente depois que o Real Madrid fez o primeiro gol. A partir dali o Real Madrid recuou. Talvez, não sei se teria entrado logo em seguida do gol, talvez teria entrado depois do gol do De Bruyne, que saiu, deixa eu ver a minutagem do gol do De Bruyne, aos 76. Talvez tentar buscar alguma coisa ali contra o Real numa cotação mais alta. Foi um Real Madrid que abdicou de jogar e um City que perdeu, não vou dizer muitas chances, perdeu algumas chances. O City não criou tanto, o Real Madrid não permitiu tanto assim
para o Manchester City. Partidaça do Carvajal, e mesmo sem o Courtois no gol, goleiro Lunin foi o destaque, principalmente nos penais. Eu não confio no Lunin em relação ao tempo normal, acho que ele rebateu uma bola ali boba no gol do De Bruyne, mas nos penais ele foi inteligente. Não sei se você percebeu, logo depois que teve o pênalti perdido do Luka Modric, eu vou contar um caso aqui que eu lembrei na hora que aconteceu. Logo depois que teve o pênalti perdido do Luka Modric, o Bernardo Silva foi para a bola. E aí, provavelmente, o Bernardo Silva lembrou do que o Dibu Martínez falou na final da Copa do Mundo. Acho que foi pro Dybala. Foi pro Dybala. O primeiro pênalti perdido pela França, pego pelo Dibu Martínez, o Dibu falou pro Dybala, bate no meio. Por quê? É obrigação do goleiro agora pular para pegar. Né? Você causa uma pressão no goleiro adversário, porque o seu jogador acabou de perder um pênalti, então o goleiro adversário... Aliás, o seu goleiro tem que pegar um penal agora. Se o adversário perder um penal, o goleiro deles vão ter que pegar o próximo pênalti. E aí eu me lembro dessa entrevista do Dibu falando pro Dybala, bate no meio. E foi exatamente o que o Bernardo Silva fez, ele bateu no meio. E aí o Lunin, esperto que foi, ficou no meio do gol. Futebol é emocional, futebol é xadrez, cara. É uma loucura. É uma loucura. Depois o Kovacic perdeu. E aí o Real Madrid acabou passando. Prevaleceu o Real, que soube sofrer. Esse é mais um jogo daqueles que cabe nessa frase, saber sofrer. Né? O Rangers se complicou de vez. A gente vai saber o tamanho do estrago do Rangers no final de semana, quando o Celtic vai enfrentar mais um adversário chato fora de casa. Porém, é provável que o campeonato tenha ido pro caralho. Com todo respeito. Né? O Rangers teve a faca, o queijo, o pão, a assadeira na mão e entregou a paçoca. Não vi, juro para vocês, nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tô indo dormir cada vez mais cedo. Peguei o celular na mão quando eu acordei, era umas 5 horas da manhã, para ver como é que tinham sido os jogos. E só assim eu vi o resultado. Né? O Palmeiras se complicou contra o Inter, tinha um pênalti perdido também, fez uma das, sei lá, pelo que eu vi de análise, uma das piores partidas do ano. O Flamengo jogou bem, mas quase entregou a paçoca no final. O Juventude jogou bem contra o Corinthians, contou com uma falha aqui do Cássio. Fortaleza e Cruzeiro 1-1. O Galo vacilou, já vimos isso em outros cenários, em outras temporadas. O Galo favorito, perdendo ponto para a equipe não favorita. Isso custa, obviamente, ao decorrer do campeonato. Né? O Bragantino venceu o Vasco e o Grêmio finalmente venceu a primeira no confronto contra o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro vai ser complicado para mim. Talvez eu consiga fazer os jogos às 7 ou de domingo, porque à noite para mim é difícil. Eu comecei a minha jornada aqui no trade nas apostas fazendo só Brasileirão, né? Depois, primeira Série B, Série A, depois fui para a Alemanha. Mas hoje em dia, com o estilo de vida que eu tenho, eu durmo cada vez mais cedo e acordo cada vez mais cedo. Então, para mim, já é mais complicado. Tá? Na quinta-feira, que no caso é hoje, né, e eu fiz várias anotações, o Marcélia com o Benfica, eu tinha um receio desse jogo. Cadê? Tá aqui, ó. Eu tinha um receio desse jogo porque me lembrei do jogo do Benfica contra o Toulouse, justamente na rodada anterior, né, no playoff anterior, onde o Benfica também tinha vencido na Luz por 2-1 e escolheu se defender na França. Se defender e acabou se classificando. Se eu não me engano, até o jogo ficou 0-0, o jogo da volta. Né? Cheguei a entrar no overlimit, me arrependi. E nesse jogo eu não quis trabalhar gols porque o Benfica repetiu, e era um receio que eu tinha, o Benfica repetiu o jogo que fez contra o Toulouse. Ó, o jogo só abriu quando o Marcélia marcou, mas não demorou muito e esfriou novamente. Foi mais ou menos isso. Quando o Marcélia marcou o primeiro gol aqui, com um belo passe do Aubameyang, aos 79, o Benfica foi para cima, parecia que ia abrir, mas esfriou de novo. Então, não entrei no mercado de gols por aqui. Né? Roma e Milan. A Roma, de novo, fez um bom jogo, né? Mas não vi leitura para trabalhar aqui em relação para buscar esses gols. Inclusive, esse segundo gol aqui do Dybala era até tomável, se você estava buscando uma recuperação no Milan. Porém, a Roma deixou o jogo ainda mais movimentado depois do primeiro gol, como eu coloquei aqui, porém o cartão vermelho transformou a partida em um jogo só do Milan, e o Milan conseguiu um gol no finalzinho, mas não adiantou. Placar agregado aqui de 3-1, a Roma classificada,
segunda vez consecutiva, né, na semifinal da Europa League. West Ham e Leverkusen. Tivemos aqui um jogo onde as equipes mudaram seus padrões, né? O West Ham foi muito mais agressivo no primeiro tempo. O Leverkusen aproveitou o cansaço do West Ham no segundo tempo e conseguiu empatar, quase perdeu a invencibilidade, né? De 44 partidas, se eu não me engano. 47 partidas, meu Deus, 47 partidas. É muito tempo, né? Escrevi aqui, ó, o West Ham começou muito forte, mas perdeu a força na segunda etapa. O Leverkusen dominou as ações no segundo tempo. Foi um jogo onde quem buscou um lei West Ham, buscou uma recuperação de resultado, teve sucesso por aqui. Eu acabei não buscando. Foi um jogo para over 1,5 com uma cotação mais alta, daria para ter pego o over limite aqui. Não foi um jogo para 2,5 porque eu não senti no West Ham tanta agressividade no segundo tempo. Foi um West Ham agressivo no primeiro, marcou de cabeça, como geralmente marca, né? Um time muito forte de cabeça. Mas na segunda etapa, não sei se teve medo, não sei se acabou o fôlego, não sei se porque jogou muito agressivo no primeiro tempo, perdeu o fôlego no segundo. O que a gente sabe é que o Leverkusen parece que guardou força para o final, mesmo de ressaca do título, e aí no segundo tempo só dava Leverkusen. O Leverkusen podia até ter virado esse jogo pelas chances que criou, né? Do lado da Conference, a Fiorentina teve muito trabalho para poder ganhar do Vitória Pilsen. Foi um jogo praticamente de um time só, ainda mais depois do cartão vermelho do Pilsen, né? A Fiorentina só conseguiu marcar no início da prorrogação, exatamente, e depois, com o Vitória Pilsen se expondo, a Fiorentina marcou mais um gol aqui no finalzinho e se classificou. Mais uma vez, na segunda vez consecutiva na semifinal da Conference. O Lille venceu o time do Aston Villa, porém, no 2-1 e na prorrogação acabou indo para penal. Quase que não foi, né? O Matt Cash fez o gol aqui aos 87 minutos. E aí, indo para penal com o Dibu Martínez no gol, fica difícil, né? Ele pegou 2 penais e classificou a equipe do Aston Villa. Forte candidato aqui para poder chegar na final. O time do Fenerbahçe acabou sendo eliminado. Venceu. Achei que era... Até esperava um jogo maior para gols aqui. O primeiro jogo tinha sido 3-2. Porém, como o primeiro gol foi do Fener, o jogo esfriou. Era o meu medo, né? O Olympiacos venceu o primeiro jogo por 3-2. Se tivesse feito mais um gol na Turquia, ia ser um agregado de 4-2, ia ser um sururu danado, barata voa, mas não. O Fenerbahçe marcou e o jogo ficou um pouco mais truncado, o Olympiacos recuado, não querendo se expor tanto. E acabou que foi para penal. E ainda assim, o Olympiacos se classificou. E o Clube Bruges voltou a vencer o PAOK e também passou. Se eu não me engano agora, deixa eu dar uma olhada aqui nos confrontos, para ver se eu não estou falando besteira. Aston Villa e Olympiacos, 2 de maio, Fiorentina e Bruges. E do lado da Europa League, eu acho que é Leverkusen e Roma. Mas eu vou conferir agora. Exatamente. Roma e Leverkusen, dia 2 de maio. E Atalanta e Marseille, dia 2 de maio também. A Atalanta decide em casa e a Roma decide fora, né? O Leverkusen decide em casa. Belos jogos da Europa League, né? Vamos ser sinceros? Gostei dos confrontos aqui. E foi isso, né? Uma semana onde eu trabalhei uma vez, dei um clique no jogo do Sporting contra o Famalicão. Mas estou feliz de ter voltado. Devagarzinho a gente vai voltando. Me conta aqui embaixo como é que foi a sua semana de trabalho. Espero que tenha sido boa, que se não foi tão boa, que você tenha pelo menos comprado boas posições. Nem sempre a gente vai ter lucro em boas posições, a gente também vai ter várias vezes prejuízos, porém é o longo prazo que interessa. Sempre mantendo o seu emocional em dia. Passou uma semana, confere, como é que foi a minha lida na gestão? Pô, foi boa. Não saí da gestão nem um dia nessa semana. Foi de segunda a quinta, muito bem na gestão. Excelente. Esteja satisfeito por você, tá? Fui bem na gestão, comprei boas posições, tomei gol, tomei prejuízo, mas tomei boas posições. É isso que vai te fazer ter longo prazo aqui. E agora é se preparar para o final de semana. Aonde? Lidar com a gestão é o dobro da dificuldade durante a semana. A gente sabe disso, né? Filtrar muito bem os jogos que a gente vai trabalhar e saber que mesmo se preparando, as coisas podem dar errado. É por isso que a gente tem que ter gestão e controle emocional. Beleza? Vejo vocês na segunda-feira para a gente falar do pós-planejamento desse final de semana.
lembrando, a temporada europeia está chegando ao final. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.